Vai, você começa. 0-1. Quem ganhou? Quem escolheu o seu? Eu sou um. Quem ganhou? Sou o Marcos Corodia. E aí, Léo, tudo bem? Tudo bem. Eu sou designer de serviços e softwares. Tenho algumas empresas nesse ramo, projetos horizontais, projetos próprios, colaborativos. E gosto de trabalhar com design, com arte, com tecnologia, com inovação e todas as coisas envolvidas nisso. Eu sou a Kalina, mas também muita gente me conhece como Caju, que é um apelido que eu adotei quando eu comecei a trabalhar na área mais criativa. Hoje eu trabalho com arte e design unidos e de uma forma sistêmica, então eu aplico essa visão onde eu uno esses mundos e eu crio desde projetos artísticos a projetos conceituais, então tanto para pessoas como para empresas. Desde moleque eu gosto de criar coisas, eu sempre imaginava os meus próprios brinquedos e construía com sucata, eu juntava tudo embaixo da minha cama e pegava os papelões e criava umas navezinhas, achava que eu estava tipo na NASA e tal, achava que era Star Wars. E isso foi se desenvolvendo, acho que é um processo contínuo que vai se desenvolvendo ao longo da vida e para algumas pessoas isso é interrompido por pessoas malas que falam, você não sabe desenhar. E no meu caso acho que foi fomentado, sabe? Então é uma coisa que eu pratico todos os dias sem nem perceber. Acho que é um pouco parecido assim o caso, porque eu acho que nos dois casos os pais incentivaram muito a parte criativa, assim. Então o Marcos tinha essa coisa das sucatas. Eu desenhava já desde pequena. Na verdade, minha mãe, esses dias, até me mandou uma carta da minha professora de quando eu mudei, tipo, do maternal pra escola, que eu tinha, sei lá, 3, 4 anos. E a professora dizia, assim, que eu adorava trabalhar com tinta e que eu adorava ficar sozinha criando. E quando eu tinha que ter um trabalho mais em grupo, eu tinha um pouquinho mais de dificuldade, que eu gostava, assim, do meu espaço e do meu criativo ali, sabe? E meus pais sempre incentivaram muito isso. Então, quando a gente viajava, por exemplo, eles compravam cadernos sem pautas, né? E a gente tinha que retratar as nossas experiências durante a viagem. Tipo um diário de viagem, só que em vez de ser escrito era para ser em forma de desenho ou de forma criativa, como que a gente imaginava. Tenho 2 irmãs, então nós 3, cada uma tinha seu caderninho, sua caixinha de lápis de cor e é assim que a gente retratava nossas viagens. Eu acabei indo para o desenho, que era uma forma de terapia, assim. Então até muito tempo eu nem mostrava meus desenhos. Mas meus pais brigavam comigo, eu me trancava no quarto e desenhava, guardava na gaveta, sabe? Então era uma forma de eu expressar, acho que desde pequenininha daquela época da escola, do maternal, de que eu colocava de alguma forma meus sentimentos para fora, assim. Então, eu acho que não foi um caminho um pouco natural eu escolher isso, sabe? O Marcos, acho que o design de produto, pelo fato de ele construir coisas, ele acabou escolhendo essa faculdade, né? E eu escolhi arquitetura como primeira formação, talvez. Também por isso, eu gostava de desenho, eu ia fazer design, mas meu pai falou assim, poxa, por que você não pega arquitetura, que você gosta muito de cidades, do urbano, que vai te dar um leque muito maior também, sabe? Kalina deve ter levado muita bronca pra desenhar tão bem assim. Sacanagem. Deixa meus pais ouvirem isso. É pra eles ouvirem mesmo. Acho que é uma coisa que, de novo, como ela está presente há muito tempo, é uma coisa quase que natural, assim, eu tenho muitas barreiras no sentido de timidez e coisas do tipo, mas quando vem a criatividade, eu estou super aberta para observar o que está em volta de mim, por exemplo. Então, acho que desde criança eu era uma criança muito observadora. Constantemente tem coisas novas ao seu redor, tem composições, seja naturais, seja urbanas, seja você ali que montou a sua cama de uma forma, né? Então, acho que isso tudo, para mim, vai entrando de alguma forma, né? Então eu me abasteço, assim, de tudo que está em volta e dentro também. Acho que sentimentos são uma coisa que a gente pode tornar em criatividade, sabe? Então é isso, os pais brigaram, né? De alguma forma eu transformava isso dentro de mim e colocava num papel, sabe? Além de inúmeras fontes hoje, né? Você tem internet, você tem um Pinterest da vida, que é tipo a casa maravilhosa dos criativos, né? Eu acho que assim, antes da gente se abastecer, a gente tem que estar preparado para isso. Então, a gente tem que preparar a nossa esponja, assim. E eu faço isso diariamente do meu modo. Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva
Então, eu sempre observei muitas pessoas e tirava minhas próprias conclusões e falava pouco. Aos poucos eu fui mudando isso, eu fui me tornando um pouco mais extrovertido. Mas eu continuo fazendo isso e eu pratico muito a procrastinação ativa para trazer de volta aqueles momentos que eu tinha de introspecção e observação, porque isso me mantém abastecido internamente, assim, sabe? Então eu olho muito para o meu interior para estar preparado para todas as experiências, as influências externas. Isso é no momento mais conceitual, assim, no momento mais intangível. Então eu pratico isso muito, sabe? Eu tento não cair sempre naquela correria maluca, porque isso acaba bloqueando a nossa criatividade, o nosso pensamento. Então eu sempre procuro reservar um tempo para mim, para eu praticar isso. E quando é no momento mais prático de executar alguma coisa, realizar alguma coisa, isso acaba se tornando uma enxurrada, sabe? Vem tudo de uma vez. E aí eu busco também influências externas, coisas que já foram feitas, em referências que eu gosto, pessoas que são boas, a internet, enfim. Mas você tem meio uma coisa de momento, né? Tipo, eu tenho meu momento criativo, né? Mas eu acho que é um resultado dessa preparação anterior que eu faço. Ficar quieto e ouvir, em vez de ficar sempre falando, que senão você não absorve nada. Então eu pratico isso muito em todos os sentidos e em todos os lugares. E aí, nesses momentos, sei lá, que eu tô tomando banho, que eu tô correndo no parque, ou que eu tô, tipo, relaxando, olhando pro teto, é que vem as maiores inspirações, sabe? Então, sempre que eu preciso ter uma ideia muito boa, eu vou e corro no parque, que eu sei que minha mente vai relaxar, eu vou conseguir acessar aqueles pensamentos que eu já absorvi anteriormente. Eu sou um pouco diferente, né? Porque pra mim, assim, se você me der uma caneta aqui, eu saio desenhando, sabe? Tipo, é muito natural, assim, então é uma coisa que as pessoas até ficam meio chocadas, sabe? Mas se não tem bloqueio criativo, tipo, não. Eu acho que é uma coisa que tá sempre ali, sabe? Então, tipo, se você me der um papel e uma caneta, eu vou começar a desenhar. Porque, tipo, tem coisas dentro de mim e eu acho que isso, pra mim, é o criativo, sabe? E tem uma outra coisa importante aí também. Nem sempre é falado quando se fala de criação, de criatividade, de responder as perguntas não respondíveis. Disciplina, que é uma coisa que eu e a Kalina falamos muito e praticamos muito. Não é a disciplina que te doutrina, é a disciplina que te liberta. Então, para nós, ter uma rotina regrada, seguir os nossos horários, alimentação, exercícios, momentos para nós mesmos, é super importante, porque isso nos liberta para criar sem ter essa pressão que a Kalina comentou, dessa angústia. E a disciplina também ela é inserida nos processos de criação. Então essa coisa que a gente falou de tipo absorver, se engajar, se informar, e aí você vai estar preparado para criar. Isso funciona muito bem pra gente e teoricamente deveria funcionar para todo mundo também. Não é ficar muito louco e esperar uma maçã cair na cabeça. Isso nem sempre, às vezes funciona, mas nem sempre. É engraçado que você falou qual é a sua rotina, qual é o seu workflow. Tipo, parecem duas coisas separadas, né? Rotina do dia a dia e workflow, que a gente normalmente aplica ao trabalho, os projetos, processos. Mas, na verdade, acaba se tornando a mesma coisa. E é por isso que é uma rotina leve pra gente. Na verdade, a gente tem o horário de manhã que a gente sai pra correr no parque, a gente tem o horário de manhã que a gente faz o nosso suco verde, a gente tem o horário de manhã que a gente toma o nosso café, garante que às 7, 8 da manhã a gente já esteja trabalhando no projeto mais importante que a gente precisa fazer naquele dia e a gente consiga executar de fato o negócio para que, sei lá, às 3 da tarde a gente já esteja livre para parar se a gente quiser ou continuar se a gente quiser também. Então, ter a rotina regrada é muito importante pra gente, para conseguir executar todos os projetos que a gente tem. Eu acho que as pessoas sempre falam, né? Nossa, mas vocês fazem 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo, né? Pra mim, eu sempre ouvi isso, assim. Seu dia tem 48 horas, como você faz tudo? Eu acho que é justamente isso, é inserir a disciplina não como uma coisa negativa, uma vez que você tem algumas workflows, né? Algumas formas de trabalhar, algumas formas de viver a vida, já que o Marcos disse que pra gente também não tem uma diferenciação, né? É tudo uma coisa só, porque a nossa vida é o nosso trabalho e o nosso trabalho é a nossa vida. Então, as coisas se misturam e por isso que a gente também coloca essas pequenas regras
que não são regras, elas têm uma flexibilidade também, sabe? Então são simplesmente coisas que a gente testou diferentes formatos e que hoje elas funcionam para nós. Então a gente encontrou essa fórmula e que também não é a mesma para nós dois. O Marcos tem a dele e eu tenho a minha. Então é uma coisa que a gente veio construindo muito ao longo dos anos, individualmente, quando a gente se conheceu também. Então eu sei muito bem o quanto eu faço dentro de uma hora. Eu sei o que eu consigo resolver e o que eu não consigo resolver. Então o Marcos, ele tem, por exemplo, uma coisa que ele gosta de trabalhar à noite. Acho que durante muitos anos ele trabalhou à noite, né? Então ele tem essa coisa de que à noite ele funciona melhor. Então tem épocas que ele tá mais focado em algum projeto, que ele precisa resolver alguma coisa, que ele fica até mais tarde. Mas aí ele também dorme até um pouco mais tarde. E tudo bem, sabe? Então tem essa flexibilidade de fazer isso. Eu já, por outro lado, dá 9 horas da noite eu não consigo mais pensar, sabe? Então, assim, eu paro de trabalhar umas 8, quando eu preciso esticar um pouco, porque eu prefiro ir dormir às 10 e acordar às 5:30 da manhã e aí começar de novo, porque eu não funciono à noite. Então, eu vou ter que refazer tudo. Então, eu sei meu limite, sabe? Eu realmente viro abóbora às 10 horas da noite. Então, eu vou dormir. Não, mas isso também vem da minha educação, né? Lógico. A família do Marco sempre foi dormir mais tarde. A mãe dele fica acordada até as 2 horas da manhã. Os meus pais vão dormir às 8:30 da noite, sabe? Até hoje. E eles acordam às 4:30 da manhã. Então, assim, é uma coisa que eu cresci com isso também, né? Mas a gente tá num momento onde a gente está cada vez mais trabalhando junto, então mesmo que antes a gente estivesse no mesmo ambiente, às vezes a gente está trabalhando em coisas completamente diferentes. Hoje a gente está indo para um caminho onde a gente realmente vai começar a assumir e trabalhar junto, né? Então é um processo, a gente ainda está conversando sobre isso e existe essa troca também da questão dos horários e tudo mais, né? Então é muito fácil você se perder no trabalho. Então, você passar o dia todo, a noite toda trabalhando e a sua vida começa a virar trabalho. Então, é importante pra gente, dentro dessa comunicação, dizer: oi, tipo, eu também sou sua amiga, eu também sou sua namorada, eu também moro com você, né? Então, você ter claramente essa troca, realmente. Tipo, então, hoje vamos sair para jantar on a date, sabe? Porque você precisa do seu tempo também, né? A agenda acaba se tornando sua outra melhor amiga, assim, porque pode parecer estúpido você marcar na sua agenda, você ter um date com a sua namorada, você ter um encontro, sair, seja o que for, ou mesmo seja ver um filme em casa. Mas a partir do momento que você está trabalhando junto, acontecendo tantos projetos ao mesmo tempo e tantas coisas que podem ser feitas no momento que você está aqui em casa, enfim. Você precisa marcar, senão você não para. Pode parecer meio frio mesmo, mas realmente a gente coloca na agenda. O que não era diferente quando a gente não morava junto, era tipo, você pode sair tal dia? Podemos ir jantar juntos? Então também existe essa questão da agenda, né? Então acaba meio que sendo a mesma coisa, assim. No começo, quando você começa a trabalhar por conta, você também precisa saber o quanto você não só confia em você, mas o quanto as pessoas confiam no seu trabalho, né? Então é uma coisa que acho que você vai conquistando a confiança das pessoas. Então no começo, por exemplo, eu acho que a gente não se moldava, mas a gente se adaptava muito mais ao que aos clientes que estavam falando dentro da nossa identidade, claro, né? Você não vai deixar de falar pro cara falar e faz assim, 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 você faz isso. Mas você tem um pouquinho mais ali de maleabilidade, né? Conforme você vai construindo um nome ou um estilo, uma identidade, essas coisas vão diminuindo e as pessoas cada vez mais te contratam por aquilo que você é, né? Então, eu acho que hoje, eu individualmente, acho que nós, nos nossos projetos também, as pessoas têm abordado a gente por o que a gente é e por o que a gente faz. Claro, você tem uma questão de flexibilidade de cliente para cliente, que você tem que entender o caso, você tem que entender o case dele e dentro da nossa forma de trabalhar e do nosso estilo, a gente vai resolver aquele problema, sabe? Mas eu acho que tem todo tipo de cliente, né? E de pessoa. Então tem aqueles que são mais controladores e que querem as coisas da forma deles, e aí é uma questão de você também saber conversar, convencer no bom sentido, porque se você faz aquilo há mais tempo, você sabe que aquilo que você está propondo pode ser melhor do que ele acha que é o melhor, né? Não é só acreditar no seu trabalho, mas é saber lidar com a pessoa, saber realmente mostrar para ela por que aquilo que você está falando é melhor, vai ser melhor para ela, né?
Não, acho que para nós o espaço ele influencia muito, assim, no nosso dia a dia, na nossa criatividade, no nosso trabalho, né? Eu acho que é importante ter um espaço que reflita quem você é e o que você quer alcançar. Então, para nós, funciona ter o apartamento dessa forma, claro, leve, minimalista, porque a gente trabalha dessa forma. Então, a gente absorve energias e influências externas de todos os lugares que a gente vai, pessoas que a gente conversa. Então, quando a gente chega no nosso local de criação e de trabalho, a gente gosta de ter essa leveza para realmente pôr em prática tudo que a gente aprendeu lá fora. Então, isso foi sendo construído aos poucos, sabe? O nosso apartamento, ele é como se fosse um quadro em branco, assim, a gente vai desenhando e vai apagando, sempre mudando e sempre adaptando com o nosso atual momento. E tem a Kalina gosta também muito branco, né? Tem esse detalhe também. Eu gosto muito uma coisa que a gente busca muito é a coisa da luz natural ou de uma ventilação saudável, né? Então, lugares confinados, muito escuros, numa noite, num bar, ok, sabe? Mas pro dia a dia, isso fecha um pouco a sensação dessa leveza, né? Então, é uma coisa que, por exemplo, a gente sempre busca, né? Essa coisa da amplitude, de não ter paredes, da visão, de ver o horizonte, né? Então, a gente tem uma dificuldade de, por exemplo, apartamentos que você olha e você vê a janela do vizinho, sabe? Para nós, ver o horizonte é uma coisa que inspira muito, assim, que dá essa leveza também. E o branco, para mim, eu acho que é uma coisa que a gente também trabalha no coworking, né? E lá eu tenho um pequeno ateliê, que as pessoas até entram e falam, nossa, mas você pinta telas aqui porque ele é todo branco. Mas eu acho que eu crio tanto diariamente, eu ponho tanta coisa em papéis, em telas, em paredes, que a minha mente está sempre criando essas coisas. Então eu acho que eu preciso de um ambiente quase que estéril, mas muito neutro, para me dar essa tranquilidade do momento, sabe? Então é uma coisa que o Marcos até brinca, assim, que quando a gente mudou pra cá, pro apartamento, a gente pegava muita coisa em caçamba. Então, madeira, pallets, essas coisas, né? Eu sempre falava, vamos pintar de branco. Lixa, protege a madeira e pinta de branco, né? Se eu vacilar, ela vai me pintar de branco. Esse final de semana eu pintei um carro, né? Na verdade, como eu falei, eu crio muitos projetos, mas eu também participo de muitos projetos que eu sou convidada, né? Então, eu às vezes eu conheço pessoas dentro de agências, tanto de publicidade como de eventos, como vários tipos de empresa, e eles acabam me convidando para projetos diferentes, assim, porque eles sabem que eu gosto disso e que eu me alimento disso também, né? Então, para mim, assim, é difícil dizer eu tenho um projeto favorito, porque a cada dia são coisas novas. Eu me movo pelo desafio, sabe? Então, eu fui esses dias convidada para fazer um projeto, entrar numa concorrência mesmo. Então, agências de eventos fizeram uma concorrência para Jaguar. E eu estava dentro da agência que ganhou o pacote de fazer esse evento de 10 dias de lançamento de um novo carro da marca, né? Então, a princípio, eu ia fazer uma ilustração sobre fotos mesmo. Então, customizar uma foto de um carro, alguma coisa, e depois ou leiloar ou vender isso dentro da casa, né? Ou fazer até um sorteio, né? E aí foi engraçado, porque numa conversa na praia, né, com os meus pais, meu pai falou assim, não, mas por que você não pinta no carro? Aí eu, tipo, não, pai, não viaja, né? Tipo... E aí depois o Marcos falou isso também, né? Ele falou, mas por que você não pinta num carro? Porque eu meio que apaguei o comentário do meu pai, e aí o Marcos trouxe isso de novo. E ele falou, propõe, sabe? O não você já tem. Eu falei, putz, é verdade, né? Aí eles propuseram pro cliente, e o cliente falou, tá, acho que pode ser legal, mas ela tem que me garantir que a tinta vai sair do carro, porque, tipo, é o meu carro, a gente cuida muito bem dos carros e blá, blá, blá. Então, agora, assim, depois que eu terminei, ele me abraçou e falou assim, meu, que incrível, sabe? E aí o pessoal da produção veio pra mim e falou assim, ele não quer tirar a arte.
Tipo, ele quer deixar e ele quer que você venha no próximo sábado de novo e que vai ter mais gente e faça de novo, porque agora ele quer isso, sabe? Mas enfim, isso é um dos trabalhos, mas eu acho que essa troca com as pessoas, sabe, de você, pra mim, é muito legal, através da arte ou através dos nossos trabalhos, você realmente impactar a pessoa de alguma forma, sabe? Algumas pessoas negativamente, mas que também impacte alguma coisa, né? Mas quando é positivo, você realmente vê uma transformação, assim. Eu, sinceramente, eu não tenho um projeto específico que eu fale, putz, esse projeto me marcou, o projeto em si. Mas os desafios que eu me proponho dentro de todos os projetos me marcam muito e me ajudam a construir toda a base de conhecimento e experiência que eu quero ter para no futuro criar projetos maiores e mais impactantes, não só para mim, mas para todas as pessoas. Todas as coisas que eu faço, eu sempre penso no impacto que ela vai ter em mim e nas outras pessoas. A gente chegou num ponto que a gente consegue selecionar muito bem os projetos que a gente vai fazer e antes de aceitar, a gente pensa muito a respeito quais serão as etapas que a gente vai percorrer e quais são as pessoas que a gente vai ter que lidar. Quando eu estou fazendo um projeto, seja de design, seja de tecnologia, seja de arte, seja de business, seja de uma coisa mais conceitual, eu estou 100% focado naquilo. E as partes intrínsecas desse projeto é o que mais me motiva, me desafia, porque dentro de cada elemento, seja, sei lá, o detalhe que eu botei no produto que eu criei com uma mangueira reaproveitada de hidrante, que solucionou aquela questão de como reutilizar aquele produto que anteriormente seria descartado, seja no código que eu criei para resolver o fluxo de um software que estava um pouco travado, ou seja, numa ideia bacana que eu tive para solucionar uma coisa mais conceitual. Tudo isso é muito marcante para mim, porque a partir do momento que eu soluciono esses desafios que eu me proponho, eu consigo resolver aquela coisa de uma forma melhor e, consequentemente, criar coisas mais impactantes e mais bem solucionadas para mim e para todo mundo. Eu acho que isso tem a ver justamente com isso, né? Essa quase os projetos que a gente realmente se envolve, então eles realmente marcam, né? Então tem muitos dias que um dia comum, que o projeto pode não ser uau, não sei o quê, é uma coisa pequena, mas que de alguma forma, porque a gente se propôs a fazer aquilo tem um impacto muito grande na gente e na pessoa que está por trás disso também, né? Então acho que é isso. Eu também é difícil, as pessoas falam, nossa, mas qual é a sua arte favorita? Tipo, cara, eu não sei, eu não tenho uma arte, um projeto em si favorito, sabe? Eu tenho aqueles que tiveram uma história mais profunda por trás, ou não, mas eu acho que todos eles são vividos muito intensamente, né? O projeto não é só o resultado, né? É o percurso. Então, as pessoas que estão no meio, os processos que estão no meio, as inovações criadas no meio, é tudo isso que realmente faz um projeto ser impactante. E o resultado é só consequência. Um resultado do caminho bem percorrido. Isso eu até falo bastante, né, do negócio da minha arte. Também a arte em si, ela é uma consequência de todo o resto que vem antes ou durante isso, sabe?